Vamos seguir uma sequência. Aí você vai acompanhando meu raciocínio. Eu vou colocando tipo duas opções e você vai seguindo. Imagina alguém que controla dinheiro e alguém que não controla dinheiro, tá? Alguém que ele tem os números e alguém que não tem. Alguém que sabe o quanto que ele fatura, o quanto que é os custos, a despesa variável, fixa, quanto que é o lucro. O outro que não tem. Tá bom. Eu acredito que você já definiu o caminho, qual que seria o melhor caminho. Mas vamos continuar. Imagina que alguém, mesmo fazendo essa conta, tá? Ainda não utiliza os dados. Ou seja, se você analisar lá, o número está pronto. Foi feita a conta. A conta está perfeita. Mas usa o dado, tá? Calculou o risco, porque ele vai ter que repetir de novo. O negócio é isso, a gente faz ciclo, né? Ele vai ter que repetir de novo. Calculou o risco, mitigou o risco. Então, se não fez, aí eu pergunto para você, o que vale mais? Alguém que tem o número e calcula risco e analisa o risco, tá? Ou alguém que, apesar do número, não analisa risco? Acredito que você também já decidiu, já definiu qual que seria o caminho. Agora ainda colocaria o seguinte, o que valia mais? Qual seria o melhor caminho? Tudo que for fazer, antes de fazer, ver se vale a pena, porque tem um hábito que é muito comum, que é o seguinte, aquilo que eu fiz no passado, se deu certo no passado, vai dar certo novamente. Você já escutou isso? Não, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Eu diria para você o seguinte, isso está correto? Eu acredito que isso está correto, mas para hoje ele é uma meia-verdade. Nem sempre aquele que deu certo no passado vai dar certo agora. Por quê? Porque o cliente não é o mesmo, o mercado não é o mesmo, as informações não são as mesmas, tá? Existe muita mudança que o passado, ele não carrega isso aí, tá? E tem que lembrar também o seguinte, que o fato de estar feito no passado, tá? Isso te valoriza pelo fato de que você já aprendeu a fazer alguma coisa e deu certo. Isso para autoestima, para valorização, para você acreditar naquilo que você tem potencial para fazer, isso é muito bom. Então eu diria que olhar para trás para criar motivo para fazer novamente é bom, mas não é o suficiente. Eu vou chamar isso de tipo assim, metade está correta, a outra metade seria então jogar para frente, fazer a conta novamente, e se eu fizer isso, será que vai dar certo? Veja bem que, imagina agora duas pessoas também, uma que faz isso, que antes de fazer qualquer coisa, faz a conta para ver se compensa, e às vezes ela pega e prefere não fazer. Foi inspirado nisso, eu coloquei 3 elementos para você. Eu coloquei a questão de controlar o financeiro utilizando um método, tá? E já existem métodos aí, tá? E até eu evito de falar muito do método, porque senão eu seria igualado a qualquer um que conhece o método. E eu sei que método muita gente conhece, tá? Então até eu evito de falar isso porque é método. Eu utilizo o método que todos utilizam, tá? Agora, quando fala de comportamento, aí eu já acho que poucos têm comportamento empreendedores. Tem muitos que conhecem, mas poucos usam, tá? Para você ter uma noção, desde quando eu fiz um curso para desenvolvimento de comportamento empreendedor, em 2004, tá? Acredito que toda semana eu analiso os 10 comportamentos e vejo como é que eu estou, tá? Se eu estou me comportando, tá? Se eu estou, dentre os 10 métodos, eu estou utilizando todos eles, ou se eu estou pegando e deixando só para pegar e falar para os outros que eu aprendi para ficar jogando para fora, falando, não, é esse. Isso não vai mudar a minha vida. O que muda a minha vida é se eu utilizar eles ao meu favor. E como eu fiz em 2004, isso já tem para 20 anos, eu vou te falar uma coisa, fez uma diferença muito grande, tá? Desde o dia que eu me conheci, que eu descobri as minhas deficiências em termos de comportamento e que eu passei a ficar de olho nas minhas fraquezas, entendeu? É como se eu estivesse fazendo uma análise interna, o que eu sou bom, o que eu sou fraco, tá? Os riscos que eu corro e as oportunidades que têm aparecido, tá? Então eu fiquei mais esperto em relação a isso, que eu não tinha essa noção, tá? Então nesse aspecto, eu já acho que quando você acompanha meus vídeos, você já percebe que eu falo de uma maneira diferente, mais simples, mas com mais credibilidade. Por quê? Porque eu falo daquilo que eu vivi, tá? Eu também li o que os outros leram, mas eu vivi algumas coisas, até por fato de ter
tido montado empresa, tudo, então isso desenvolve outras coisas, tá? O fato de ter hábito, tá? Cultivar alguns hábitos, tá? Certa vez também, resultado de leitura, eu percebi que tinha alguns hábitos que eram importantes. E no início eu achava que a questão era só a questão de método, entendeu? Eu tenho que saber como é que aquele punhado de técnica que existe, tem matriz SWOT, tem PDCA, tem controle financeiro, tem um punhado de nomes que até eu nem faço questão que você guarde esses nomes, se por acaso eu falei, até não preocupa muito com eles. Esses nomes eles estão na academia, tá? Não estou desmerecendo, eu estou reconhecendo que eles são muito importantes, mas que comportamento tem que estar junto e que hábito tem que estar junto. E isso está junto daquilo que eu falo, tá? Você pode perceber que a cada vídeo que eu faço eu misturo as três coisas. De alguma forma eu deixo bem claro a questão do hábito, do comportamento e do método. Isso me fez ficar 2 anos escrevendo, tá? Tá na correção agora, tá? Fazendo correção da língua portuguesa, tá? Mas foi isso. Então eu peguei e fiz um passo a passo de quais os melhores métodos, dos quais os melhores comportamentos, tá? E de quais os melhores hábitos. Em relação a método, tá? Eu peguei quais são os 20% mais eficientes métodos para te levar a 80% de resultado. Quais são os principais comportamentos para também permitir os maiores resultados? Quais são os principais hábitos para conseguir os maiores resultados? Isso foi o que eu fiz, tá? Isso, oportunamente, vocês vão estar tendo a oportunidade, tá? E eu tenho certeza que se você já está numa caminhada muito boa de negócio, eu diria que você vai, à medida que você fizer a leitura do que eu escrevi, você vai sentir, poxa, mas, tipo assim, a gente fala carapuça em caixa, é isso? Você vai perceber isso, tá? E às vezes você vai perceber, nossa, eu preciso ficar mais atento a isso aí. É bom, as duas coisas é bom você validar o que você faz e é bom você ser desafiado, tá? Nossa senhora, isso eu ainda não faço. Mas se eu quero chegar aonde eu pretendo, e eu imagino que se você me segue, você deve ter um projeto de vida interessante, tá? Um propósito interessante, então você vai gostar das leituras que oportunamente eu vou estar disponibilizando e dos vídeos que eu vou fazer seguindo essa sequência que eu te falei. Dica do dia, fica de olho em hábito, método e comportamento, tá? Essa é a dica do dia, me acompanhe para mais dica.